Essa presença agradece o deputado Zé Carlos Aleluia e passa a palavra para o próximo orador, o deputado Nelson Peregrino, que terá o tempo de 15 minutos. Senhor presidente, senhores, senhoras, deputados, todos que nos ouvem nesse momento, inclusive, pela segunda vez nós estamos debatendo aqui uma denúncia encaminhada pelo Procurador-Geral da República. É importante registrar que se uma denúncia não é um pedido para abertura de inquérito, é uma denúncia criminal contra o excelentíssimo senhor presidente da República. A primeira denúncia versava sobre a matéria de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E eu, na primeira denúncia, sustentei que existiam elementos para a abertura do processo penal contra o presidente da República e votei, inclusive, no plenário, no sentido de que o processo ele prosseguisse, sabendo das consequências que isso teria, porque essa é a discussão central aqui. A discussão central aqui é que, uma vez o plenário, porque qualquer que seja a decisão aqui dessa Comissão de Constituição e Justiça, o voto irá, o parecer irá a plenário, que se o plenário da Câmara Federal votar e autorizar o prosseguimento da ação penal, isso implica no afastamento do presidente da República por 180 dias, e com esse afastamento ele seria julgado, no máximo, nesse período. Se o julgamento não acontecer nesse período máximo, ele voltaria novamente ao exercício da presidência da República. Então é óbvio que aqueles que são contrários ao prosseguimento da ação e sustentam que isso acontecerá após o fim do mandato do presidente da República não querem que a ação prossiga, porque tem essa consequência. Mas nós estamos numa Comissão de Constituição e Justiça, e qual é o papel dessa Comissão de Constituição e Justiça? Analisar se existem ou não elementos na denúncia do ex-procurador da República que autorizariam o prosseguimento da ação penal contra o presidente da República. E a denúncia ela tem duas imputações, que o presidente da República, junto com mais 2 ministros de Estado, que estão arrolados nessa denúncia, mas com outros agentes públicos, ele teria participado e era líder de uma organização criminosa. E qual é o conceito de organização criminosa que está estabelecido na Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013? Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente organizada e caracterizada por divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transacional. Esse é o conceito de organização criminosa. E concordo, inclusive, com o que alguns aqui sustentaram, que a peça em si, da denúncia do procurador, ela tem alguns elementos de fragilidade. Mas, se examinarmos o que vem acompanhado da peça, há farta documentação, há provas, e não é só delações, porque delações não é prova, é indício de prova, de que, de fato, houve uma associação, e essa associação ela obteve várias vantagens ilícitas. E mais, lendo detidamente os autos que acompanham a peça, tanto o inquérito como a denúncia, podemos observar que a maioria dos fatos aqui narrados são de fatos anteriores a o presidente Michel Temer ter assumido a presidência da República. É verdade. E alguns, e o voto do relator, sustentam a tese nesse sentido de que, aliás, diga-se de passagem, tanto o relator Svetter
no seu voto, que foi, inclusive, pelo prosseguimento, ele disse que os fatos imputados ao presidente da República são graves e, portanto, ensejadores da abertura. O relator do voto vencedor, que foi o deputado Paulo Biac, ele não nega que os fatos são graves. O que ele diz é que deveriam ser apurados após o mandato do presidente da República. Fica um pouco claro no voto dele isso, e eu, inclusive, coloquei, sustentei isso aqui, inclusive, no debate anterior. E com a devida vênia do deputado Bonifácio, também, de uma certa forma, ele sustenta que esses fatos devem à apuração, ele prosseguir, ele não nega, ele não bate de frente com os elementos que estão na denúncia, ele diz que não, que após o final do mandato do presidente da República, essas investigações, elas prosseguirão. Portanto, ninguém nega a gravidade dos fatos. Uns dizem que esses fatos, e o voto do deputado Bonifácio é nesse sentido, que são todos anteriores ao exercício da presidência, e, portanto, cairia na hipótese constitucional de que não podem ser apurados, só depois do encerramento do mandato. Mas há uma cronologia onde há um contágio dos fatos anteriores, que são graves, aos fatos no exercício da presidência da República, o que há elementos suficientes aqui nos autos que comprovam isso. Que no exercício da presidência da República, o senhor Michel Temer e os associados a eles praticaram atos também ensejadores da caracterização das condutas aqui imputadas pelo Ministério Público, o que seria elemento suficiente para o prosseguimento da ação penal por parte do Supremo Tribunal Federal. A outra imputação é de obstrução de justiça. Essa é, inclusive, aquela que elementos mais fortes têm, e volto a dizer, não estou aqui lastreando a minha argumentação com base meramente em delações, porque delações são indícios de prova. Mas a delação, se ela é confirmada com outros elementos de prova, ela passa também a ter valor probatório. Então, é o que aqui existe nos autos, inclusive na página 1227, tem o famoso diálogo do presidente Michel Temer com o Joesley Batista do tem que manter isso aí, como ficou famoso esse diálogo e essa expressão. E o que é manter isso aí? É as ações empreendidas pela JBS no sentido de manter o silêncio e evitar delações que pudessem comprometer o presidente da República, Michel Temer. Eu não lerei, porque meu tempo já se esgota, até porque é do conhecimento público esse diálogo, o conteúdo dele, né, a forma como ele aconteceu, em que contexto ele aconteceu, que efetivamente dão elementos suficientes para, de fato, haver a caracterização também do crime de obstrução à justiça. Então, portanto, esses dois elementos estariam configurados e, portanto, né, ensejadores do prosseguimento da ação penal. Restaria um debate que aqui alguns parlamentares sustentaram. É conveniente para o país, nesse momento, o prosseguimento da ação penal? Que trauma nós teríamos em relação ao prosseguimento dessa ação penal e com a consequência direta, que é o afastamento do presidente da República por 180 dias para que ele possa ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Quero dizer que é conveniente, sim, porque os fatos imputados são graves, não só no exercício do mandato, mas os anteriores ao exercício do mandato, e esse governo continua criando vários danos à nação, seja com a política de privatizações, onde bilhões de reais estão sendo lesados do erário através de privatizações criminosas de lesa pátria ao país, essa que é a grande verdade. Algumas vezes, inclusive, 10 lava-jatos, algumas privatizações com ativos públicos, ativos do povo brasileiro, sendo vendidos na bacia das almas, como decretos como esse do trabalho escravo, como decreto que queria liberar a nossa Amazônia e que houve recuo por parte desse governo. Uma série de prejuízos que esse governo tem dado ao país. Portanto, trauma nenhum aconteceria o afastamento da sua excelência, o senhor presidente da República. Pelo contrário, faríamos um favor ao país em afastar o presidente da República. E eu quero dizer aqui que, ao contrário do que alguns sustentam, o que nós estamos discutindo aqui não é uma
autorização ou não para o prosseguimento da apuração. Não é essa a questão que está colocada, porque semanticamente as palavras podem ter significados diversos. O que está se discutindo aqui nessa Comissão de Constituição e Justiça e o que vai ser votado no plenário da Câmara Federal é se o Parlamento brasileiro, através da sua Câmara Federal, com a prerrogativa constitucional que está colocada e dada a ela, autorizará que o Supremo Tribunal Federal leve adiante a ação penal contra o Presidente da República e contra o Ministro de Estado. Diga-se de passagem, inclusive, que a nossa Constituição não obriga outorga do Parlamento brasileiro para que essas ações prossigam em relação aos ministros de Estado, mas como eles estão na denúncia, a ação acaba, né, apanhando aos ministros de Estado aqui também elencados na denúncia. Mas o que está aqui colocado em discussão é se nós vamos autorizar que a ação penal prossiga. A peça que está aqui é uma peça de uma denúncia formulada pela Procuradoria-Geral da República contra o Presidente da República e 2 ministros de Estado. É uma ação penal que deverá ou não prosseguir. Então, não é uma mera investigação. Agora, como toda ação penal, em dúbio, certo? Usando o princípio da presunção de inocência, que, na minha opinião, não pode ser relativizado, o princípio da presunção de inocência não pode ser relativizado. O Supremo Tribunal Federal errou quando relativizou o princípio da presunção de inocência, porque não se pode relativizar princípios fundamentais, mas tudo bem, esse é um outro debate. Então, a dúvida da inocência é dada ao Presidente da República e ele vai se defender no processo penal, e se ao final o Supremo decidir que os elementos da denúncia não configurariam essas 2 hipóteses de imputações criminosas, participar de organização criminosa, liderar a organização criminosa e obstrução à justiça, ele será absolvido pelo Supremo e voltará ao exercício do mandato parlamentar. E nesse período, a nação será presidida pelo presidente da Câmara, e se ele for definitivamente condenado, com pena acessória, ele perderá os seus direitos políticos, se fará uma eleição direta no país. Aqueles que defendem o trauma não têm coerência, porque trauma maior foi quando uma presidente da República, legitimamente eleita, com 54 milhões de votos, sem ter praticado crime de pedalada, sem ter praticado um crime de responsabilidade política, foi ilegalmente afastada por esse Congresso, por essa Câmara Federal e depois condenada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é que realmente era temerário e foi feito. A partir daí, infelizmente, tudo passou a ser temerário nesse país. Então, aqui não quero fazer reptos políticos, poderiam fazê-los contra esse governo, de serviço que ele tem feito à nação. Aqui, como e porque tenho formação em Direito, sou bacharel em Direito, me cabe, e é a minha obrigação também, fazer o debate no plano jurídico, no plano do direito, e estou sustentando, como sustentei, né, na ocasião anterior, que existem elementos na denúncia suficientes da participação do Presidente da República, tanto no que é imputado em relação à organização criminosa, como também em relação à obstrução de justiça, e esses elementos são ensejadores para que a denúncia prossiga do Supremo Tribunal Federal, o processo seja aberto e o Presidente da República tenha o direito de defesa, e que se isso gera o afastamento do Presidente da República, paciência, é uma consequência, né, do dispositivo constitucional, porque a Constituição está aí e tem salvaguardas, tanto para um lado como para o outro. E uma dessas salvaguardas é que um presidente processado, ele não pode continuar no exercício do mandato, porque ele tem uma força muito grande, inclusive, né, para usar o exercício do mandato para interferir, como efetivamente os autos demonstram que, como presidente, ele interferiu, né, em investigações em curso, e essas investigações ensejaram a denúncia que está colocada. Concordo com muitos que me antecederam, de que tem acontecido excesso, tem acontecido erros, não tenha dúvida nenhuma. Eu sou contra esse estado punitivista que se estabeleceu, sou contra, né, qualquer estado de natureza policial. As prerrogativas constitucionais são fundamentais e têm que ser respeitadas. Mas, no plano do direito, acho que existem elementos, né, concretos, objetivos, que autorizariam o prosseguimento da ação penal e, portanto, como suplente aqui, se for convocado, votarei pelo prosseguimento, contra o parecer e nos termos do voto em separado apresentado pelo meu partido, e no plenário, no exercício pleno do voto, acompanharei de forma coerente o que fiz na primeira votação, votando favoravelmente ao prosseguimento da ação penal
do processo, dando ao presidente o direito da sua defesa, e a consequência disso, se for o afastamento do presidente, que essa consequência que está prevista na Constituição aconteça. Muito obrigado, senhor presidente.